Olá, eu sou a Emercília Martins e nós estamos aqui para mais um episódio do OfficerCast, um podcast voltado para tecnologia extrajudicial. E eu tenho a honra de receber aqui a doutora Daniele Assis, lá de Timbé do Sul. Ela é oficial titular em Timbé do Sul e oficial interina na Escrivania de Paz de Ermo. É isso? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, bom dia. Bom é um dia. prazer também estar aqui representando a classe e contando um pouquinho da nossa experiência. Muito obrigada. E conosco também aqui o Dr. Irã da Silva Ribeiro, oficial substituto na Escrivania de Paz de Timbé do Sul. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, um bom dia, uma satisfação e uma honra estar aqui. Muito obrigada. Eu gostaria de conversar um pouquinho com os dois doutores a respeito de como que está sendo o desafio da doutora Daniele hoje como oficial interina lá na Escrivania de Paz de Ermo. A gente sabe de todos os desafios que existem, né, doutora Daniele, a respeito de ser oficial titular em um, oficial interina em outro. Conta um pouquinho para nós como é que você se divide e como você se distribui o seu tempo, capacita seus colaboradores, como que você busca solucionar esses desafios no dia a dia? Bom, é um desafio diário, assim, é uma batalha, uma luta. A administração de um cartório, eu iniciei, em Timbé do Sul, assumi como tabeliã e oficial de registro civil em 2016. Antes disso, eu era do judiciário, eu era assessora de desembargador, e foram 12 anos trabalhando numa sala, com os meus processos dentro de uma pauta e com aquela demanda que, embora fosse às vezes até invencível, mas era uma demanda programada, e foram 12 anos assim nessa atividade. Então, quando eu assumi em Timbé do Sul em 2016, foi uma mudança drástica, embora ainda dentro da área jurídica, mas um mundo totalmente diferente. E dentro dessas diferenças, desse novo contexto, a parte administrativa foi algo totalmente novo, uma coisa completamente nova. Então, assumi em Timbé do Sul em 2016, é um cartório pequeno, então assumimos eu e o Irã, meu substituto, também meu marido, e os dois sem experiência na área cartorária. Em 2019 veio o convite para assumir ainda como interventora no município de Ermo, e isso demandou primeiramente contratação, Antes estávamos só os dois, e a partir da interinidade e da intervenção em Ermo, eu de início já precisei de contratações, e foi o maior desafio de todos, além de assumir uma interinidade, é bem desafiador, em determinadas situações, caso a caso, dependendo. Mas no nosso caso, o cartório de Ermo, ele entrou com algumas peculiaridades que a gente precisou enfrentar. E aí, entrando nas dificuldades de administrar ou de se dividir, em duas serventias diferentes, Timbé e Ermo tem muito essa característica, que são totalmente diferentes, embora sejam municípios ali divididos, praticamente vizinhos, divididos por Turvo, que é a sede da comarca, mas são características totalmente diferentes. Curioso. Timbé é uma cidade um pouco maior, porém é uma cidade que fica no canto, ela fica em direção à serra. A gente é fechado pelos paredões ali na Serra da Rocinha, fronteira com o Rio Grande do Sul, mas tem inclusive agora atualmente está fechado, então é um município que fica um pouco mais isolado. Então os nossos clientes ali têm uma característica, o serviço tem uma característica. Já Ermo fica na beira da BR, entre 3 cidades maiores. Então, embora seja uma cidade menor, com 2.500 habitantes, mais ou menos, mas o fluxo é totalmente diverso de Timbé do Sul. Então, em Timbé, a gente tem um movimento maior de escrituras, porém, nossos usuários ali, clientela, é bem
fixa, digamos assim, né? Sim. São os munícipes. Já Ermo, a gente tem uma clientela mais variada. Que interessante. Então a gente tem ali um trabalho de balcão bem maior, a gente tem um trabalho de procurações com outros municípios, e isso traz características bem diversas para as duas atividades. Então eu costumo dizer assim que quando eu saio, eu tento me organizar, né, pelo menos 2 dias por semana em um dos cartórios, aí dependendo da demanda, mas é virando uma chave total de um cartório para outro. Já são 6 anos, então, como interina, São desde 6 2019. anos, 19. Como passa, né? Rápido. Muito rápido, muito rápido. A gente entrou ali numa expectativa, são, né, prazo legal ali do Código de Normas, 90 dias na intervenção. E esses 90 dias já... depois, né, encerrou a intervenção, entrei como interina, né, permaneci no Ermo. E estamos lá até hoje, agora na expectativa já do final do concurso, que é mais um desafio. A gente está agora, desde o ano passado, sempre trabalhando com essa expectativa de que mês que vem pode ser diferente. Então, sempre se organizando para deixar tudo prontinho, deixar redondo, né? e que o próximo colega consiga já, né, iniciar de uma forma muito mais tranquila do que conhecendo o seu trabalho, acompanhando o trabalho da doutora ao longo do tempo, né? Porque a nossa cliente já há algum tempo, a gente sabe que o oficial que vir a pegar ali Ermo vai vir com bastante felicidade, porque deixou tudo bem organizado. A doutora Daniele sempre participa de todos os eventos que pode participar, né? A gente se encontra no Extrajudicial Summit, nos eventos da APEM, é sempre muito interessante observar a sua dedicação. Parabéns. Obrigada. A gente, parceira officer desde 2016, né? Um relacionamento de fidelidade, porque quando eu assumi lá no Timbé, eles já usavam o sistema officer. Então, o meu primeiro contato efetivo com o cartório foi aqui na officer, né? Quando vim, a gente teve todo o suporte para o início da atividade e depois a substituição dos sistemas, e em Ermo também já, né, seguia com a Officer. Então, essa parceria e esse apoio que a gente obtém assim, da Officer e até da própria corregedoria, do tribunal, é de extrema importância e relevância, porque a gente sai da faculdade e não tem às vezes nem sequer se ouve falar em registros públicos. Né? Eu já estava formada há um bom tempo quando eu ouvi falar em cartório. Eu tinha já desde sempre, eu queria fazer direito, né? Estava já nesta expectativa, e dentro da magistratura era o meu objetivo. E eu assumi o concurso, fui concursada no Tribunal de Justiça, assessora de desembargador, sempre me preparando para a magistratura. Um dia um colega me disse, tu já pensou em fazer concurso para cartório? Porque é muito teu perfil. Eu digo, olha, eu nem sei o que faz um cartório, eu devo ter ido uma vez autenticar um documento para concurso. E comecei a estudar e digo, nossa, realmente é isso que eu quero, né? É para isso que eu nasci. Se apaixonou. Então, todas as dificuldades diárias que a gente tem, né? A gente tem uma viagem ali quase que diária entre Timbé e Ermo, e é sempre, nas maiores dificuldades, a gente sempre para e pensa, não, eu, graças a Deus, trabalho com o que gosto, faço o que gosto. E vale a pena, né? Muito. Tudo que a gente faz com o que a gente ama, vale muito a pena. Muito, né? muito. Hoje ali na serventia de Ermo, onde você é interina, doutora, qual que seria teu principal, digamos, desafio hoje que você vê que é onde você se dedica mais, onde você te traz mais desafios e onde você talvez possa dar uma dica para outros colegas que estão interinos ou estão pensando, né, em assumir, aceitar aí a interinidade? A interinidade, ela, não sei se eu conseguiria definir assim, acho que deve ser muito diverso de cartório para cartório, né? Então a experiência de pode ser totalmente diferente da experiência de outros. No meu caso, a gente estava num cartório, os cartórios pequenos têm uma realidade muito diferente dos cartórios maiores.
né? Então, quando se estuda qualquer análise que tu vai fazer antes mesmo do concurso, a gente sempre tá naquela visão de um cartório grande, né? De que eu vou assumir um cartório, que eu vou ter vários profissionais, eu vou ter vários funcionários ali, que todo mundo vai saber o que fazer, os clientes já sabem, vão entrar, vão me pedir determinada tarefa e eu vou cumprir e perfeito. A realidade do cartório pequeno é muito diversa, muito diversa. A gente assume muitas vezes com uma remuneração, né, com um retorno financeiro que muitas vezes não supre a necessidade. E a gente pega desde do trabalho administrativo, jurídico, manutenção. Muitas vezes a gente precisa entrar embaixo do computador para encaixar um fio, porque tu não consegue muitas vezes um profissional para resolver esse problema. E aí a gente às vezes fica assim, não, vou ter que parar tudo e fazer uma faculdade de informática para poder resolver esse meu problema. Elétrica e mais diversos problemas a gente tem. E numa cidade como Ermo, que é uma cidade pequena, a gente tem uma dificuldade que é de administrativa, assim, que é contratação de funcionários, sabe? Muitas vezes o que a gente também, né, tem de retorno financeiro, muitas vezes a gente não consegue, né, oferecer uma remuneração que seja atrativa para quem é, né, um pouco mais de qualificação. Às vezes a pessoa está mais longe, vai ter toda a despesa de transporte, e no próprio município às vezes a gente não consegue, né, alguém para suprir essa necessidade. Então essas são as maiores dificuldades, principalmente para nós cartórios pequenos, assim, que a gente, né, a gente tem que dar conta do treinamento, né, de todo um apoio, assim, então é bem complicado. Essas são as partes mais difíceis, assim, de hoje. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. A sua competência maior, que é a legislação, estudo, direito em si, ela está ali no cerne do negócio, mas tem todos aqueles acessórios, né? Até a parte de infra também pega muito, né? Porque você precisa ter uma infra de acordo com os requisitos ali do provimento 74, e tem todo vários aspectos que envolvem o cartório, que às vezes, para quem está se formando, né? Às vezes não tem essa grande consciência geral, né? Essa questão do provimento é um dos exemplos, assim, dos maiores desafios que nós tivemos, porque demandou um investimento financeiro muito alto. A gente, na interinidade, muitas vezes não alcança, né? Quando o cartório não alcança o teto, a gente acaba trabalhando, né? Então, quanto mais eu invisto, muitos meses, assim, na interinidade, inclusive a gente calcula que pagou para trabalhar, né? A gente precisou investir do próprio bolso para manter o cartório funcionando. Então, isso é muito complicado. E essa questão do provimento foi uma delas, né? A gente, embora tivesse, assim, um prazo já previsto em lei, mas muitas vezes não depende só, né? Então, a gente precisa dar conta da parte jurídica, da parte administrativa, da parte de equipamentos, né? Então, a gente tinha muitos registros, a maioria deles não estavam lançados, e a gente precisou dar conta disso tudo, especialmente no ano passado, assim. Precisou dar conta disso tudo, de lançar tudo no sistema, né? E no momento que a gente lançava, muitas vezes, graças a Deus, com o apoio da Officer, né? Mas no momento que lança no sistema e ele já vai a público, né? Ele já sobe para central, e aí depois corrigir algum erro. E aí a correção normalmente demanda um trabalho muito maior, né? Então esse foi um desafio muito grande. Hoje superado? Ou ainda está no processo? Ainda no processo. A gente acha que nunca se supera, né? O que é bom. O que é bom, porque nos tira também da zona de conforto, né? Verdade. Mas nunca se supera. Mas a gente, hoje, com os 2 cartórios já 100% dos registros lançados, pelo menos no registro civil de pessoas naturais, né? Graças a Deus, já tudo lançado. Amém. Isso dá um trabalho, foi muito trabalhoso, foi um trabalho manual, artesanal, né? E aí o meu reconhecimento aos funcionários que se dedicaram muito para isso, sem eles seria impossível, assim. Tanto que quando nós começamos, eu comecei a lançar manualmente.
né? Meu Deus. Sobrou um tempinho, pegava o livro 1, lançava. E quando veio a determinação de que, ó, o prazo tá curto para fazer, começou todo mundo. E aí nisso a gente para de fazer escrituras, né? E aí reduz reduz a entrada, aumenta a saída. Então foi, e ainda até hoje a gente tem reflexos disso. Então agora, com as coisas já todas lançadas, a gente ganha muito em agilidade, e isso retorna, né, em financeiro. Porém, ainda se está recuperando todo esse... É um legado, né, que você está deixando, doutora. Porque, né, agora, quando vira o próximo oficial ali para Ermo, já não vai passar por esse... Já vai ter esse... É um presente que está deixando para o próximo oficial. Exatamente. Parabéns. Obrigada. A gente precisa ser... às vezes a gente contribui com algo maior, às vezes pelo compromisso que nós temos, mas sem pensar talvez tão no todo, né? Mas pela responsabilidade imediata daquilo, né? Mas enquanto oficial principalmente no oficial de registro civil de pessoas naturais, assim, a gente entra dentro sempre desse espírito mesmo, né? De que o que a gente está fazendo hoje vai ser visto daqui a 500 anos. Sim. Né? Quando a gente pega lá um registro de 1800, então a gente sempre para e olha só, essa pessoa nasceu em 1889. Emocionante. Como que a gente ainda tá aqui, os nossos registros lá em Timbé que são de 45? 44, né? Então a gente tem todo um cuidado, sabe? Um amor, assim, com aquelas folhas. Quase é uma história, museu. né? É a história de todo de toda uma comunidade, né? De toda famílias. E são direitos exercidos, né? Que eles têm através desses documentos. Verdade. E né? a gente se sente parte da história, assim, manuseando, a gente se sente parte. Eu tô cuidando da história dessa pessoa. É um guardião, né? Isso é muito lindo. E hoje a gente se depara, né? A gente emitindo esses documentos, uma certidão, né? Que é um bisneto, um neto, um trineto, né? Então, e às vezes quando eles vão lá na serventia, né? Para receber esse atendimento, pegar uma certidão e se deparam com a gente manuseando aqueles livros, eles se emocionam, acham lindo. E de fato porque nós também, quando chegamos lá e nos deparamos com um acervo físico, né? Assim, você fica encantado. Sim. Né? Você fica encantado, assim, de, nossa, um livrão. E isso te remete a toda uma história, um tempo, né? E a gente... Nossa, né, vai fazer parte de tudo isso até que você começa a manusear, a executar o trabalho, fazer essas anotações, né? São filhos. E a tua assinatura, a tua letra vai ficar ali também vai junto com aquele oficial antigo de lá das décadas atrás. Então, saber que você deixou o seu nome na história também. Sim, é muito sabe, bom. através do seu trabalho, através da segurança jurídica, né, que é feito, né? E as tecnologias hoje se conectando, né, do passado, presente e futuro. Nossa, isso é muito bom, né? A gente ter uma ferramenta, ter um software como o da OfficerSoft que nos proporciona executar isso, nos protege de erros, interage com a gente, né? Nos dá N possibilidades, então isso é gratificante demais. Quando a gente pensa, né, nessa estrutura, né, de você ter saído lá da caneta de pena, né, do tinteiro, aí depois passando para a caneta estereográfica, depois vai para a máquina de datilografia, até o computador, e agora a gente está indo para onde? Para a inteligência artificial, automações, está indo para um mundo muito muito disruptivo, né? E como que tudo nesse tempo que nós estamos hoje está ao mesmo tempo vivendo em harmonia, né? Ainda tem o livro que nos remete a esse carinho, esse passado pela história, esse amor pela história, esse passado, e ao mesmo tempo também construindo o futuro, né? E aí esses acervos físicos hoje, vocês já têm pensado onde vão ficar? Eles ficam na própria serventia hoje? Como que está sendo esse processo? A gente é de uma geração assim que diz que viveu tudo, né? Viveu tudo. Eu aprendi a datilografar. O meu primeiro estágio no Fórum de Porto Alegre, eu consegui a vaga, né?
porque fui a única que digitou com os 10 dedos. Ah, que Que sensacional. datilografou, né? Ainda era datilografia. O primeiro concurso que eu fiz ainda foi com máquina de escrever. Uau. Então a gente passou por isso, a gente passou pelo carbono, a gente passou pelo manuscrito e hoje a gente se encanta com as tecnologias e com a expectativa, né, de novas ferramentas que facilitem. E a gente diz que viveu, né, todas essas fases, embora não tenha pego lá ainda o tinteiro, graças a Deus, né? Um pouquinho mais atrás. Um pouquinho né? mais jovem do que isso. Mas é muito doido, assim, a gente pensar em todas essas... e se desapegar. É muito difícil, assim. Eu tenho um carinho muito grande ainda pelo papel, sabe? E tenho tem muita coisa que eu ainda imprimo, né? E penso assim, meu Deus, mas e se o computador perder? Ah, acontece. Né? E então eu tenho que ter isso em papel também. E a gente tem, né, até a obrigação legal de manter o acervo e toda a proteção possível. E isso a gente sente muito quando entra um funcionário novo, desde ensinar a pegar o livro, sabe? A gente tem que ensinar eles a pegar o livro, porque Deus o livre rasgar alguma Seus folhinha. Os meus bebês, não, cuidado. E agora sim, servidor, a gente instalou o servidor agora no ano passado. E a gente, como que a gente viveu sem um servidor até hoje, sabe? Eu tinha que chegar, ligar um computador primeiro. Então, nossa, por que a gente não fez isso antes, Sim. sabe? Então, muitas vezes a gente até tá ainda preso naquela metodologia que sempre se usa e não se permite, né? Não se abre para novas tecnologias e para novas experiências. E cada vez mais a gente tem que estar adaptado, Perfeito. né? A gente precisa estar adaptado. Verdade. Mudando um pouquinho de saco para mala, como dizia minha avó, falando um pouquinho sobre o turnover, né, de colaboradores, a dificuldade que você citou ali, doutora Daniele, de encontrar profissionais, às vezes qualificados ali na região, né, por ser uma cidade pequena, tanto Ermo quanto Timbé. A Officer lançou o Officer Soft Academy, né? Que é uma plataforma que a gente desenvolveu junto com uma parceira aqui de Blumenau, que é especializada na parte educacional, que é a ProWay. E essa plataforma, ela surgiu justamente para ajudar os nossos clientes, para que eles possam capacitar mais rápido os colaboradores e possam ter ali, dentro da serventia, um momento de aprender sobre a plataforma que se utiliza ali, o próprio software, né, que é a Officer Soft, seja o sistema de RCPN, seja o de notarial, né, que é no caso de vocês, a Escrivania de Paz, ou mesmo até um pouquinho do rito mesmo, dos procedimentos, né, porque o sistema ele segue esses procedimentos do cartório até para auxiliá-los, né, no dia a dia. E aí eu queria ouvir de vocês até que ponto vocês já conhecem a plataforma, se já sabem utilizar, se já utilizaram com os seus colaboradores. Então, eu recebi né, o link de acesso, eu acessei, eu entrei na plataforma, eu entrei lá nas trilhas de aprendizagem, né, dos cursos, e realmente é uma grande ideia, é sensacional, é muito bom. Porque é de fundamental ter essas ferramentas, né, porque as serventias extrajudiciais, os cartórios, né, eles têm uma particularidade diferente, né, como qualquer outro setor, como qualquer outra empresa de outro segmento. E como ali nós temos então que equacionar a execução com a legislação, né, e tendo uma ferramenta que ela é intuitiva, que ela te permite fazer algumas coisas, mas ela também não te permite quando ela entende que você executou, por exemplo, um ato ou algo que não poderia, te dando uma mensagem ou bloqueando alguma ação. Isso é muito fundamental, eu digo, né? Então, para o treinamento de pessoas, para a gestão de pessoas propriamente dita, né, até mesmo para quem já vem da área, exemplo, para um acadêmico de direito que vai entrar num quadro de trabalho de um cartório, de uma serventia, né? Ele vem para uma atividade completamente diferente. Ele pode já ter atuado lá no judicial, né? Mas quando ele vem para o extra, ele vai se deparar com um mundo novo. Então, tendo essa ferramenta do Officer Academy,
ela é de fundamental importância. Uma coisa eram os programas que ele utilizava no ex-trabalho dele, né? Outra coisa é agora como ele vai utilizar. E como todo negócio, como toda empresa e segmento de trabalho ou instituição e órgão, precisa ter um treinamento, uma qualificação, né? Porque porque o nosso produto final é a segurança jurídica. Perfeito. Né? É a segurança jurídica. Então, nós não podemos errar. Né? Eu costumo sempre dizer, um erro nosso é fatal. Né? E ele pode causar um desfecho de consequências muito grande. Verdade. Então, o Officer Academy, ele vem já para um manual de instruções, né? Um manual de instruções de como esse profissional vai chegar ali, e ele já vai saber, ó, se eu clicar aqui vai fazer isso, eu apertar vai ser isso, essa opção serve para isso, para aquilo. Então isso é perfeito, né? E da forma com que foi construída ali, né? Ficou genial, ficou muito bom mesmo. Bom, eu agradeço pelo feedback, porque realmente a ideia da plataforma foi justamente construir ela para que ela fosse didática, para que as pessoas pudessem aprender de uma forma muito fluida. Porque a gente sabe o quanto é complexo, né, o trabalho de vocês no dia a dia, regido por tantas legislações que mudam, é muito dinâmico, né, o direito, então muda frequentemente. Então a ideia da plataforma era justamente ser bastante didática. E a gente lançou também esse ano mais um auxílio para os nossos clientes. A gente ouvia, né, muitos colegas falando, olha, muito difícil a gente treinar, muito difícil reter talentos no cartório. Então o que a gente lançou foi essa plataforma para a população, para que as pessoas possam se capacitar na plataforma e já, como vocês, como gestores, possam solicitar que as pessoas já tragam esse diferencial no currículo, já conhecer a plataforma OfficerSoft. Olha, que interessante, que genial, que grande visão, hein? Isso é excelente, assim, porque a gente, também nos cartórios menores, a gente tem uma dificuldade que é, todo mundo acaba fazendo tudo, né? Então, para alguém que começa sem nenhuma experiência, a gente costuma dizer assim para o pessoal que começa, não se preocupa com o jurídico. Não se assusta. Né? Não se preocupa porque tudo acaba passando por uma revisão. Então a gente diz, foca em aprender. Né? Os sistemas, eles são muito intuitivos, né? Por si só, já facilitam muito, assim. Então a gente costuma orientar eles assim, foca em aprender os passos, né? Em fixar os passos, em conferir, em ter sempre, né, toda essa expertise assim de estar atento, né? Muito fez uma vez, os próprios sistemas já vai te indicando os passos para dar andamento. E uma também das grandes dificuldades é que, como todo mundo faz tudo, é muito complicado, a gente não consegue muitas vezes manter uma rotina de aperfeiçoamento, o que seria o ideal, né? Todos os estudos, eles sempre apontam, né, que a gente tem que manter uma rotina de treinamento constante, reuniões, adaptações, feedbacks, mas pra gente acaba sendo muito complicado, muito difícil, assim, sabe? A nossa rotina em cartórios é muito complexa, e são muitas demandas, são coisas diferentes, são detalhes diferentes. Tem dias que a gente está aqui fazendo uma escritura, né, focado em questão diária, medida, percentuais, entra uma habilitação de casamento, tu vai virar totalmente a chave para outra atividade. Então, muitas vezes a gente não consegue dar sequência. Então, uma plataforma que já está acostumada, né, que já está oferecendo o serviço ali de automação, é excelente, é o paraíso, é o ideal. Só aproveitando o teu gancho um pouquinho, né? Os cartórios, sim, pequenos igual o nosso, eles têm essa particularidade que, por uma questão, digamos assim, de todos fazem tudo, né, diferente de uma serventia grande, a gente não tem como setorizar, muitas vezes. O quadro é menor, né, são poucas pessoas, né? Então vai de encontro que, de repente, tu tem aquele profissional que vai ficar só no notas, né, e vai se especializar no notarial, né, e aquele só pro RCPN. Então, como a gente acaba trabalhando com
todos com tudo, foi exatamente isso que ela colocou, né? Quando você tá pegando, dominando uma rotina, um ato, você entra o cliente e você para tudo Uma demanda diferente. e vai pro outro. E às vezes a gente E até às vezes o fator identifica, né? e às vezes o fator tempo também, porque às vezes, por exemplo, tem alguns atos que não são todos os dias, né? Então é muito natural que aquilo que você não pratica todos os dias, você tende a ir esquecendo, né? Isso é de uma forma natural. Então a gente tem esse desafio de até entre nós, de estar se relembrando. O tempo todo. E às vezes, por exemplo, uma plataforma da CRC, por exemplo, né? Ela às vezes sofre umas atualizações e modificações. Às vezes só o layout mudou. Acontece. E quando a gente vai se deparar, opa, né? Onde é que tá? Onde que eu vou? O site do tribunal, quando mudou o layout há pouco tempo agora, nós já ficamos, né? Então, ou seja, aquilo que tu ia rápido ali, Sim. agora tu já tem mais um tempo. Sim. E aí tu começa a equacionar tudo isso. É 2, 3 minutos, 5 que tu demora um pouco mais, Sim. que uma coisa vai levando a outra, sabe? Sim. Então a gente tem esse desafio em torno disso, né? Inclusive, a gente está fazendo algumas melhorias nas nossas ferramentas também, né? Porque evolução constante, né? Estamos sempre evoluindo. E a gente tem pensado muito sobre isso, o como a gente vai ajustar as nossas telas para que a gente não atrapalhe o dia a dia dos nossos clientes. Porque já sabe onde está, já sabe qual o menu que busca, já conhece todos os caminhos. Então, de certa forma, a gente mudando qualquer coisa, ele vai acabar em um primeiro momento, né, impactando a produtividade do nosso cliente, né? Então nós estamos pensando muito bem sobre isso, porque a gente vê, né, as centrais de fato, doutor Irã, o quanto as centrais estão se atualizando, mudando layout, mudando tecnologia, né? Toda vez que muda uma tecnologia, impacta muito o sistema, porque, não sei se você sabe, mas dentro do RCPN, ele se comunica com 15 centrais diferentes. Nossa. Só o RCPN. Aí o notarial são 17. Centrais diferentes. Entre CRC, CIRC, IBGE, Polícia Federal, né, o próprio tribunal, né, o selo digital. Então, assim, são várias. E toda vez que uma delas muda alguma coisinha, a gente tem que estudar a documentação, né, dos nossos técnicos, nossos programadores, se debruçam ali, né, nos manuais e tudo mais, para que a ferramenta continue estável para o cartório. E aí em algum momento, acaba ficando instável. Né? Tudo com o carro andando. Tudo com o carro andando. Construir o avião em voo, né? Mas eu sempre digo que a gente está junto com os nossos clientes, né, os cartórios, os oficiais, porque a gente é impactado juntos. Mesmo tempo que vocês precisam estar se atualizando na legislação, com as circulares e tudo mais, ao mesmo tempo a gente também tem que estar atualizando a ferramenta. E as duas coisas juntas, né? É a tecnologia Sim. e a legislação se conversando. Sim, todo o né? tempo. Não, e a gente sente também, cada vez Acelerado. quando troca, né? Às vezes a gente chama, às vezes, o técnico, dá uma atrasadinha, diz assim, ó, eles também estão na corrida. Tá todo Eles mundo... também estão na correria. A nossa dia a dia, ele é muito conectado com vocês, né? E nós fizemos uma grande atualização recentemente, que estavam comentando sobre um profissional fazer tudo, né? Na serventia. E nós, até recentemente, nós tínhamos dentro da nossa configuração, todos fazendo tudo também. Nossos programadores, os nossos atendimentos de suporte, faziam tudo. Atendiam conforme a demanda, sendo nota, sendo RCPN, RTDPJ, o protesto. E nós fizemos uma atualização. Agora nós estamos trabalhando por squads. Nós tivemos esse investimento maior, porque daí precisa ter mais colaboradores, Sim. né? Porque a gente tem que distribuir. E nós estamos trabalhando nesse formato. Profissionais especialistas naquela determinada especialidade. Então agora temos profissionais só para RCPN, tanto programadores quanto atendentes de suporte, também especialistas em notarial, RTDPJ, protesto, bem setorizado. E a gente ganhou muito. A gente tem percebido que é muito mais ágil, muito mais rápido. A quantidade de atendimentos caiu muito também, porque a gente percebe que a gente dando mais atenção, consegue atender mais rápido. Porque aquele profissional que estava lá atendendo um cliente sobre notarial, também, né? Entrou uma demanda de RCPN, agora tem que virar a chave. Acontecia com a gente também. Por isso eu entendo bem quando vocês dizem. A assertividade
sobe muito. Totalmente. E eu lhe digo pessoalmente, tá? Que tirando situações excepcionais, né? Exemplo, teve uma alteração a nível Brasil, que todos vão ser impactados. Novo modelo de certidão. O novo modelo de certidão, por exemplo, que daí são outras questões, que daí, né? Mas, por exemplo, eu percebo muito quando eu chamo o suporte da Officer, que é muito rápido. E uma coisa que eu gosto muito de tirar aquele tempinho, porque é um tempinho que eu tô aprendendo e tô tendo uma visão mais micro e macro de tudo. Certo. Que é quando o suporte da Officer entra para trabalhar, por exemplo, nos códigos-fontes. Ah, sim. É genial. Ele fica Até o pessoal... O pessoal também que nunca viu, os nossos colaboradores e vários que já trabalharam ali conosco, achavam muito legal. E, nossa, como, né, é impressionante, assim. E eu tenho ideia da dimensão disso tudo, porque eu já tive na área de TI também. Ah, olha que né, quando eu saí do ensino médio, né, fiz 2 anos de ciências da computação. Olha só. E em 2005 eu iniciei um técnico de informática, depois eu parei. E anos depois eu me achei com o direito. Que legal. Né? Então eu tenho a dimensão, eu sei o quanto é genial, eu sei o quanto envolve isso, né? Eu sei todo um trabalho genial de estudo, de preocupação que tem de enxergar da criação até a ferramenta lá na frente, quando ela vai funcionar só com um clique. Mas essa Fica questão, todo um back-end, né? Essa questão da setorização, assim, é o sonho, assim, de todo oficial, né? Tu conseguir, muitas vezes a gente olha para o funcionário, né, para aquele colaborador, e tu identifica com o que ele tem facilidade, com o que ele gosta de trabalhar. E corta o coração, assim, tu não poder deixar aquela pessoa fazendo aquilo que ela mais tá adaptada, com aquilo que é mais fácil para ela, porque a gente, enquanto cartórios pequenos, precisa dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo. Né? Então é o nosso sonho, assim, conseguir setorizar e destinar os colaboradores para aquelas áreas onde eles têm mais facilidade. E isso até impacta até na contratação. Né? Muitas vezes a gente não tem um leque muito grande de profissionais à disposição para colocar naquilo que a gente mais precisaria. Isso é bem característica de locais menores, serventias menores, cidades menores, né? Acaba ali exemplo, né? Como uma cidade menor, então não só os fatores ali, os fatores de seleção de pessoas e etc. Os fatores até mesmo geográficos da localização, né? Não tem transporte público, né? Depende só de carro particular. Então, são pequenos detalhes que vão impactando, né? Que vão limitando essas opções, né? Mas que as tecnologias, elas, como a Officer e outras ferramentas, elas vêm suprindo, né? Incrivelmente, a gente olha hoje para trás, e eu digo para trás, 2018. Aqui, né? Logo atrás. Logo aqui, né? Uma atualização da versão do sistema que trouxe uma opção nova, que tu já pensa, nossa, aquela pessoa já não vai precisar fazer isso aqui, porque isso aqui já faz automático. Sim. Sabe? Então, um computador novo que você adquire, né? Mais potente, mais rápido, né? Então, são pequenos detalhes assim que vão suprindo, mas claro, pessoas são pessoas, são insubstituíveis, né? E a gente acredita que tudo passa pela mão de pessoas. Também. Né? E pessoas satisfeitas, pessoas que se sentem parte daquilo, que entendem aquele propósito, que visualizam e que a gente procura construir um ambiente, né, de crescimento e desenvolvimento e de identificação até mesmo, para que a pessoa dali ela decole, né? E decole, seja uma carreira ali conosco, para outros lugares, como já aconteceu de alguns colegas nossos. Eu mesmo sou um exemplo de a Daniele, né? Eu digo, ela já veio ela já veio a prodígio, né? Já veio pronta. Mas eu, por exemplo, não imaginei que ia me identificar com essa área jurídica, né? E foi através de tudo isso que eu me identifiquei e comecei a construir essa trajetória, sabe? Então, todo esse ambiente me proporcionou a me identificar, né? E eu me sinto
feliz e completo por isso. Não me vejo fazendo outra coisa, né? Daqui para frente me vejo só nisso. Então eu procuro proporcionar essa oportunidade, né, de acesso ao conhecimento para as pessoas que vão trabalhar junto. E isso a gente tenta diferença. passar também para os usuários, né, para os clientes. Então, sempre que eles chegam com uma determinada demanda e a gente explica, né, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, ou não dá por isso, né, ou financeiro, por tal via fica um pouco mais em conta, por tal via fica um pouco mais, sabe? E isso a gente sempre, então, o aprendizado constante propicia isso. Sim. Então, para cada novo colaborador, a gente sempre busca, né, que ele tenha acesso a esses conhecimentos, porque ele vai precisar passar isso também para o usuário. Verdade. Não só para executar o trabalho, mas também para que a população entenda, né, a importância e a segurança do trabalho. Exato, porque a segurança jurídica ela está muito atrelada a algumas burocracias que são necessárias, né? Então, às vezes as pessoas até questionam, mas por que isso? Por que aquilo? Por que eu tenho que ir no cartório? Porque, né, num mundo tão globalizado, agora com inteligência artificial, É uma linha tênue, né? É muito tênue. Então exige muito, né? Entre a do burocracia oficial, e a segurança jurídica. Uma coisa que a gente tem sentido muito agora é a questão da assinatura digital, né? Então, às vezes eu pergunto, posso fazer assinatura digital? Pode. Daí vem a pessoa que pegou a canetinha, escreveu no celular e manda o documento pra gente. Que não é assim. Então, de explicar sobre todos os tipos de E assinatura. a gente faz um trabalho que é de orientar, né, e o nosso usuário, né, essas características que a gente tem, para nós a gente fica muito feliz que aquela pessoa que nunca teve contato com essas questões, né, ali jurídicas, legais e burocráticas e etc, que até tinha um certo medo, né, de lidar com isso. E com essa proximidade que a gente tem e uma linguagem mais simples e aportuguesada, mas sempre transparente, sabe, com as normas ali, hoje a gente tem uma realidade de muitos chegam com os documentos tudo prontinho. Ai, que legal. Já atualizadinho, já fazem, eles já sabem, né, os órgãos, os meios, né, e isso tem um reflexo nos negócios. Com certeza. Né, na própria economia local e regional. Porque os negócios, eles se destravam e andam rápido. E a gente passou por duas situações, né? Uma foi o assumir no cartório, né, onde eu sou oficial, onde a gente teve uma transição tranquila, né, dentro do programado, e onde eu sou interina, onde a transição foi abrupta. Então, é todo um trabalho que precisa ser feito com aquela população para adaptar, confiança também, né? Para adaptar a nova sistemática, né? Então, para eles são desde um novo funcionário até uma nova forma de trabalhar, novas exigências, novos esclarecimentos. Então, a gente passou por essas duas, né? Aí, voltando na questão das diferenças entre a interinidade, os desafios da interinidade, um dos maiores, né, é este, de tu conseguir trabalhar com duas realidades tão diferentes. Sim. É porque realmente estar num lugar onde tem um fluxo diferente de público, né? O público é diferente, onde houve uma transição um pouco mais abrupta, né? E onde você precisa recuperar, às vezes, a confiança dos cidadãos daquele local, né? Eu tive conversando com um oficial recentemente que também passou por uma situação semelhante e ele estava bastante desmotivado. Ele comentou sobre as pessoas naquela localidade que ele assumiu, eles não confiavam mais no cartório como uma instituição por conta de várias coisas que tinham acontecido. E ele disse que ele conseguiu, em 6 meses de trabalho lá, recuperar muito daquilo, mas ele via o quanto a população era um pouco ficava um pouco até um pé atrás, assim, confiar de novo com tantas coisas que tinham acontecido, né? Eu percebo que o cartório, né, ele tem todo ano sai o cartório em números, né? E todos os anos cresce um pouquinho mais o quanto a população brasileira confia nos cartórios como uma instituição segura, né? E eu percebo o quanto o papel do oficial
é relevante nisso, porque as pessoas têm no oficial um advogado, um conselheiro, alguém que eles buscam até para dialogar num casamento, para intervir numa briga de família, no inventário. O oficial ele tem uma importância muito grande. Para né? pacificar conflitos, né? Perfeito. Que também entra dentro Isso afeta até a nossa vida diária, assim, porque, né, as pessoas têm no cartório um lugar onde eles sabem que eles vão poder chegar, contar uma história, contar uma situação que muitas vezes, né, é uma situação delicada, uma situação sensível, e isso afeta a nossa vida também pessoal. Né? Porque no dia a dia a gente precisa também seguir. Então a gente também passa sempre isso para os colaboradores, né? Que no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente precisa seguir um padrão, né? Ético, moral, que mantenha essa questão da confiabilidade. Perfeito. Né? Então a gente recebe diariamente demandas, questões sensíveis, e isso a pessoa, os usuários, eles têm que ter essa confiança, né? Eles têm isso passa por uma questão de responsabilidade, de maturidade. A LGPD, a própria LGPD, né? Que veio foi uma mudança para de consolidar, muito grande também, né? E a LGPD trouxe um movimento muito grande, né? Para todos, né? Até para os mais experientes, porque até esse ponto que eu vou citar agora, ele se conecta também lá na questão de alguém que vai iniciar a trabalhar no cartório, que não teve experiência, que vai se deparar com o mundo jurídico, né? Que até para nós mais experientes, a gente se depara com aquele jargão do mundo jurídico. Tudo depende. Nada pode, tudo pode. Sabe? Como eu escuto isso? E quando a gente, né? Então, pra gente chegar nesse ponto de maturidade, de conhecimento disso, mas praticar os atos dentro da legislação, dentro das normas, e saber que junto disso tem especificidades, às vezes, de cada situação, de cada ato, isso é desafiador. E a gente sabe que muitas vezes, pro profissional que está chegando, isso, como é que eu posso dizer, acaba se tornando um fardo. Com certeza. Ele fica assim, poxa, não tô entendendo nada, Sim. tô confuso, sabe? Então isso é bem desafiador, sabe? E essa questão nossa do sigilo, isso que é imposto por lei, Claro. né? Mas também seres humanos falham, Sim. né? E ter essa maturidade, saber lidar com isso, isso é de fundamental importância. E a segurança dos sistemas também é fundamental para isso. Também. Inclusive, como é uma cidade pequena e vocês são bem conhecidos em todo local que passam, né? A questão da vida pessoal é complicada, porque o oficial, ele vai ser quase um padre, né? Fala as coisas para ele, mas não pode falar para ninguém. Exato. O sigilo é muito importante. O sigilo é muito importante. Aí vem a LGPD e tudo mais, né? É bem interessante. E a gente precisa, né, tanto com os colaboradores, mas também tem um filho que tá, né, do assumir cartório, ele tinha 5 anos e ele já, desde pequeno, dentro do cartório, indo e vindo, agora já contribui com algumas coisas. Então, até mesmo ele, às vezes, esses dias ele estava no celular e um amigo mandou um documento e ele assim, olha aqui, mãe, a LGPD. Ele tá com quantos anos agora? Agora ele tá com 15. Nossa, uma ótima idade. A minha filha tá com 15 também. 15. É muito curioso, né? Como eles crescem rápido. E ele ama também o extrajudicial, assim, percebe que ele vai se desenvolver? Ele tá... Eu com 7 anos, eu já queria ser juíza do trabalho. Olha, sabe? que E ele não sabe ainda. Então eu não consigo compreender muito esse mundo dele, assim, de não saber o que quer. Mas ele já passou pela informática, já passou, agora ele tá numa fase mais de esportes, tá falando em educação física. Minha filha também. Eu acho que é uma nova geração, é diferente. Eles têm tantas possibilidades, né? Deve ser confuso para eles também. Mas eles chegam também ele já nos ajuda com algumas coisas no cartório, então a gente percebe assim a facilidade, né, que eles têm, voltando a falar em tecnologia. Ele é da geração Z, né? Como é fácil para eles chegar, então às vezes ele pega, ele já mexeu na Office e ele descobre às vezes uns atalhos e diz, mãe, mas por que tu não clica aqui? Assim? Porque eu sempre fiz de outro jeito. Chega no navegador, né, já, nossa, quem foi que fez isso aqui? Fui eu.
né, um comando, um control, alguma coisa que Já depois descobriu. e foi nos facilitando e foi Que mexendo legal. nos programas Officer e daqui a pouco, mas Davi, como é que tu fez isso? Não, fiz assim, assim, assim. Eu acho que eu vou querer conversar melhor com o Então Davi. essa questão da geração mais jovem, mais novo, com essa proximidade com a tecnologia, que já nasceram, que não conheceram o mundo analógico igual nós, né? Eles têm essa facilidade e já vem Nata. já vem nata, assim como um documento nato digital, Exato. por exemplo, que é uma Já nasce nomenclatura, ele não existiu no mundo físico, Não. né? É Então eles vêm, isso contribui bastante quando a gente pega e explora esse potencial, né? Explora esse potencial, a gente pega e direciona esse potencial, explora esse potencial. Olha, é uma... É aquela coisa de a gente ter que direcionar as pessoas como gestão, né? Como líderes, a gente vai fazer essa gestão de pessoas, né? Vai ver onde ela vai se encaixar, a pessoa certa, no lugar certo. Às vezes eu escuto as pessoas reclamarem da geração Z, ou então, né, falarem que é difícil. Eu trabalho como gerente há quase 20 anos, né? Então a minha interpretação disso é um pouquinho diferente. Eu não consigo ver diferenças assim na gestão, diferença entre gerações. Eu vejo que as pessoas são diferentes. Logo, as diferenças é o que nos aproxima, porque de primeira somos todos diferentes, cada um com suas características únicas e que podem ser colocadas no local certo, né? Então, utilizar esse conhecimento que o Davi, que a Duda, né, minha filha e o seu filho têm, para colocar dentro de um local onde eles vão aflorar, onde eles vão se desenvolver e eles vão se sentir felizes com aquilo e contribuir com o mundo, é a coisa certa a se fazer como líder, independente da geração que seja, Independente da geração. Eu acho como curioso gestora é um das maiores angústias, como eu tinha dito, né? A gente não conseguir muitas vezes Proporcionar. em razão ou da demanda, ou da dificuldade, ou da carência, não conseguir fazer isso dói. Dói. É onde mais... E às vezes tu perder um talento também, né? Porque tu não conseguiu oferecer um valor maior, porque não tinha um transporte adequado, né? Que é uma coisa que a gente enfrenta muito. Eles isso. mereciam, né? A Sim, gente sabe sim. que eles mereciam. E tem aquela questão, né? Eu vejo, eu e a Daniela somos dois exemplos de caminhos diferentes. Ela já nasceu pronta, eu digo, Sim. né? Tem todas as características dela, que ela já nasceu pronta, desde novinha. E ela veio ela fez o caminho mais difícil. O caminho mais difícil, que foi da teoria para a prática. Da teoria analógica para a prática. Total. Eu, por exemplo, eu já vim da prática para a teoria. E eu já peguei todo esse aparato de tecnologia, mesmo que 2016, né? Mas peguei esse aparato todo. Então, para mim, que era um leigo, né? Me identifiquei super rápido. Então, eu vejo que esses talentos que muitas vezes, às vezes escapam, às vezes são desperdiçados, né? Vindo com uma ferramenta como o Officer Academy, né? Que já ir pegando a prática, e a prática vai te levar pela mão para teoria jurídica. Sim, E ali sem tu dúvida. pode entrar numa esfera que tu te identifique. E até Né? para que eles E também tenham isso mais é genial, visão, né? isso eu digo que é genial mesmo. Porque eu vim da prática para teoria. Entendi. Né? E olha onde eu cheguei, eu me encontro hoje, Sim. e quantos podem trilhar o mesmo caminho. E essa ferramenta da Officer vai ser muito importante para isso. Que bom. E até para que eles tenham uma visão maior também, porque a gente muitas vezes a gente pega ali um funcionário numa época onde a gente tem uma demanda muito grande, a gente fica às vezes impossibilitado de ampliar o conhecimento dele, né? Então às vezes ele começa ali no reconhecimento de firma, mas a coisa está tão tumultuada que a gente não consegue introduzir ele, por exemplo, a fazer uma escritura, né? E às vezes a pessoa se desmotiva por isso. Sim.
Sim. Então, com uma plataforma onde ele consiga ver, mas lá no registro de imóveis eles fazem isso, isso e isso, né? Até para isso a gente também já sedimentar o caminho por exemplo, da nossa escritura até o registro de imóveis. Perfeito. Então, é muito interessante. Facilita isso, ajuda muito, assim. Quando você pega ali as trilhas de conhecimento, ali dentro da própria plataforma do Officer Academy, tem inclusive outras áreas de informação. Tem alguma coisa sobre Excel básico, lideranças, inovação, além das trilhas dentro da própria plataforma da Officer, né? Então, também acaba sendo para o cartório uma ferramenta de onboarding de novos colaboradores. Então, quando eles chegam na serventia, já pode estruturar o caminho dele de aprendizagem por ali. E você já consegue, inclusive, escrever para ele aonde que você quer que ele chegue, né? Quais são os conhecimentos necessários que exige para trabalhar em Ermo, que exige para trabalhar em Timbé do Sul. Porque a gente percebe que, às vezes, também, nós como líderes, a gente precisa mostrar uma direção. Nosso objetivo está claro, né? A gente tem ali o nosso objetivo, o resultado que a gente espera, nem sempre vai se aproximar do objetivo da pessoa que a gente está contratando, mas ela está de passagem com a gente, né? Vamos dizer assim. E a gente quer que todo mundo cresça, que todo mundo aflore e atinja seus objetivos. Algumas vezes os seus objetivos é só passar por nós e vai chegar em outro lugar, né? Mas dentro do negócio, a gente tem aquele objetivo claro. No caso do cartório, é realmente levar segurança jurídica para aquela população, fazer as coisas com qualidade e com rapidez, né? Esse é o objetivo. Então, isso eu vejo essa preocupação. Até para os usuários, né? Porque a gente tem muitos clientes assim que eles começavam, por exemplo, a procuração. Eles começavam a cada procuração uma discussão, mas não precisa disso, mas precisa daquilo, e que hoje praticamente eles já são os especialistas em procuração. Olha então só. Eles já vêm com tudo prontinho, certinho. Isso facilita para todo mundo, isso traz segurança para eles, né? Porque lá no negócio que eles estão fazendo, eles já sabem que aquele ato ali, que aquela expressão não vai funcionar para o serviço deles. Sim. Então, é o que a gente diz, assim, o conhecimento, ele é libertador. Com certeza. Né? E então, eu não quero um usuário que dependa de mim para as suas procurações. Com certeza. Né? Mas que tudo que faça aqui com a gente, sabe que vai ter eficácia, sabe que vai ser seguro, vai propiciar os seus negócios com base já numa base mais segura, né? Sim. Isso é o nosso sonho, assim, a nossa realização. Que legal. É ter a certeza e a convicção que a gente tem, né, de que a pessoa vai fazer um investimento num imóvel, numa propriedade, e ela vai fazer esse investimento sem medo, com segurança jurídica. Que ela sabe que naquele documento, naquele ato, está sendo observado, está sendo colocado, está sendo respeitado todas as leis, normas para um negócio certo e seguro, em conformidade com todas as leis. Que o sistema não falha e que a eficiência daquele ato vai ser, e que aquele ato vai ser praticado num tempo hábil. Perfeito. Né? Num tempo hábil. Então, os sistemas e a nossa busca diária que a gente trabalha todo dia com esse propósito, com esse foco. E desde um ato simples que envolva 2 pessoas a um inventário complexo, como nós já pegamos, que envolvem 20, 30, 40 pessoas. Nossa, mãe. Né? E demandar, assim, inclusive finais de semana, né? Mas artesanal. O comprometimento e a responsabilidade foi acima de qualquer situação. Nós precisávamos, né, entregar aquilo, eram ali direitos e vontades a ser formalizadas, né? E a gente tem esse propósito e essa determinação legal que foi conferida a Daniele pelo concurso público, que o objetivo, a razão de existir dos cartórios também é essa. Com certeza.
Boa visão, boa visão. Tá sendo um papo muito agradável, porque muitas vezes a gente fica com muitas dúvidas de como é que funciona os cartórios, né? Nossos espectadores aqui, também nossos ouvintes, tanto no Spotify quanto no YouTube, enviam mensagens pra gente, né? Às vezes, como é um canal aberto, tem muitos cidadãos que assistem, né? E perguntam, tá, mas como é que funciona lá por trás? Como é que é na prática, no dia a dia? E olha só, e que hoje a gente tá tendo resposta de todas as perguntas. Estamos sempre à disposição. Um exemplo muito que a gente tem, assim, né, de, como ele falou, de comprometimento, de muitas vezes a gente né, às vezes abrir mão de finais de semana. A gente tem, por exemplo, o apostilamento. Né? A pessoa está organizada para conseguir uma cidadania num outro país e ela tem prazos para cumprir. E às vezes, muitas vezes, confia na gente, né? Aqueles documentos que às vezes demorou mais de ano para juntar, né? Para ir atrás de um cartório, de outro. Muitas vezes as pessoas ligam atrás de uma certidão que a gente acaba, que às vezes nem é nossa, nem é do nosso acervo, mas a gente às vezes investe, né? Ali uns 20, às vezes 30 minutos para conversar com aquela pessoa, para dar a dica, olha, né? Começa pelos registros mais novos, aí vai, né, buscando os mais antigos. E aí receber esta pasta onde a gente vê que tem toda uma história de uma família, né? Documentos que vieram da Itália, da Alemanha, e a gente receber aquela pasta e saber que aquele cliente tem 5 dias para concluir esse processo e a gente assumir o compromisso de não, pode deixar que vai ser feito. Inclusive do apostilamento, acho que, salvo engano, o provimento entrou em 63, 2017, salvo engano. Eu acho que é isso, sim. Acho que não é 62, 63. 62, 63, salvo engano. Posso estar enganado. Eu me lembro quando começou, né? Que era a plataforma do Apostil, era uma outra, né? E ela era bem difícil, porque tu clicava e esperava. Esperava. E eu me lembro que os primeiros que a gente fez, que nós fomos um dos primeiros cartórios a começar. Depois que liberou do interior, pro interior, que iniciou só com as capitais. Depois eu lembro muito bem, nós tivemos aquele treinamento com a Officer, foi um dos primeiros que nós tivemos, foi em Nova Veneza. Foi em Nova Veneza, eu tenho aquelas fotos até hoje, que foi sobre o apostilamento, inclusive. E que começou a Escrivania de Paz de Nova Veneza, né, que ali é um núcleo da colonização italiana, que iniciou por ali. E depois eu me lembro que foi lançado pelo YouTube um tutorial para usar a plataforma. Interessante. E daí nós começamos. E então nós somos praticamente o segundo cartório das cidades pequenas a iniciar o apostilamento. Então eu me lembro que a nossa apreensão, né, o cuidado e o suar frio, porque o que acontece? Aquela pessoa ia pegar aqueles documentos e ia para fora do país. Nossa. Então, o tamanho da responsabilidade dela chegar lá na entrada do país, na conferência de documentos, e não entrar. Nossa. Por um erro do cartório. E aí a gente tem a responsabilidade de verificar a autenticidade daquele documento que veio de outro cartório ou de outro órgão. Uau. Então, né, para quem recebeu, que já teve toda aquela caminhada para juntar, né, para encontrar essa documentação, para regularizar. E aí chega pra gente uma pasta e sabendo que o cliente tem poucos dias para resolver, então muitas vezes a gente realmente se dedica, né, para fazer um trabalho quase que artesanal, porque é certidão por certidão, é verificar, é tirar a etiqueta, é escanear e para entregar num prazo hábil e cuidando para não amassar, cuidando para não sujar. O capricho físico, tem né? Que ser sempre todo o capricho físico que tem que entrar. Eu me lembro que revisado, aí falta uma assinatura, quando está pronto para entregar, mais uma revisadinha, viu que faltou mais uma rúbrica em tal lugar. Eu me lembro que a Officer fez uma atualização no sistema que implementou essa opção de fazer a certidão por etiquetas, né, que é usada até hoje e que já melhorou bastante ali. E eu me lembro um dia, então, nós estávamos trabalhando e era um sábado, porque nós estávamos com bastante trabalho, então, enfim, vamos lá trabalhar. E chegou através de uma assessora, né, que faz esses trabalhos,
lá de cidadania mandou uma foto para ela. Olha, Daniele, olha o pessoal lá na Itália. Que Tá no lindo. aeroporto. Tava no muitas aeroporto, vezes tinha mandaram, entrado, assim, tinha passado pela autoridade italiana, tudo. a né? autoridade, então E você assim, foi- nossa, mas que bonito, e foi é do com- Brasil. E foi concedido a entrada, a cidadania, então tinha se concluído o processo lá na Itália e mandaram as fotos para nós e lá estávamos Nossa, os nossos documentos, a que nossa orgulho. assinatura, a etiquetinha da Officer Ai, que com legal. os atos praticados, então isso aí não tem preço. Fomos para a Itália. Fomos para a Itália. E Pra depois, Itália a gente e vai depois, seguido. olha, e depois foi para vários países, Claro, né? olha. Estados Unidos, Alemanha, Bélgica, Holanda, França, Sim. que as pessoas pegam o apostilamento, o ato pronto com seus documentos, a gente faz todo o trabalho, entrega pro cliente e ele segue. Que orgulho. E muitas vezes eles nos retornam. Hoje tem o nosso WhatsApp lá institucional do cartório, tem os nossos e-mails, tudo. Né? E eles nos mandam, ó, deu tudo certo, Ah, pessoal, obrigado. Isso é tão bom, né? E de ter o muitas reconhecimento. vezes a gente, né, só para concluir, acontece que o cidadão, por alguns detalhes, digamos assim, ele comprou a passagem, marcou a viagem, mas não providenciou os documentos ainda. Nossa. Então lá vamos nós Ai, eu tenho que correr correr mais para ainda. que ele não Não, perca e a sua E viagem. aquilo, né, como dizer, que o cidadão às vezes tem dúvida do nosso trabalho, mas muitas vezes a gente também não sabe o que ele passou, né, qual foi toda a história daquela família, a dificuldade dele para encontrar documentos de antepassados. Sim. Então, para nós, às vezes, é só um carimbo. Uhum. Para ele, não, é a história dele, né? A História da história vida da família dele. É um futuro que ele está construindo Pra um muitas vezes filho. em outro lugar. Então, a gente sempre carrega, assim, com muito orgulho, né? Esse peso. É um compromisso. né? Esse compromisso de fazer as coisas sempre com a maior excelência possível, né? Nossa, parabéns, gente. Ó, orgulho de verdade, assim, de fazer parte da história de vocês e dos cartórios, né? Da Escrivania de Paz de Ermo e da Escrivania de Paz de Timbé do Sul aqui, como officer. Muito obrigada. A officer, ela, agora em tempos de inteligência artificial, né? A officer sempre foi uma inteligência processual, né? Mesmo que a gente, de modo geral, né? Foi sempre evoluindo a plataforma, entendendo qual era o processo que era necessário, né? E essa proximidade com o oficial, essa proximidade com os escreventes, os oficiais substitutos, é que trazem essa necessidade e a gente vai implementando e a ferramenta vai evoluindo. Então, a inteligência processual é para trazer mais agilidade, mais segurança jurídica para o cartório. E fazer parte, estar lá junto com o pessoal na Itália, na Bélgica, nos Estados Unidos, representando, né, junto com o cartório, é muito, muito, muito prazeroso, muito orgulho da nossa parte, né? Eu nem vi o tempo passar, já é 10h30, olha só, passou bastante tempo da nossa conversa. Eu agradeço muito pelo tempo, estamos muito honrados em recebê-los aqui no Officercast. Gostaria de deixar uma palavra final, doutora Daniele? Nós agradecemos também a oportunidade, né, de participar, né? Agradecemos a parceria já de muito tempo com a Officer, agradecemos aos colaboradores, né? Agradecemos aos usuários, à população de Ermo, Timbé do Sul e todos os outros, né? Agora até com os atos eletrônicos, né? Então é global, assim. E eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que a quem pensa ainda, pessoal estudante que ainda pensa em escolher uma carreira, eu amo o que eu faço, eu posso dizer que eu sou uma pessoa abençoada, né? A gente passa muito perrengue mesmo, e desde a época do estudo, né? É sempre uma superação, cada dia é uma superação. Mas eu amo o que eu faço, então sempre vai ter. Tem um colega que ele diz, né, alguém que assumiu um cartório disse, se tu quer falar com alguém que gosta, fala com a Dani, porque ela vai te dar a expectativa positiva, assim. Então eu amo muito o que eu faço e recomendo, né? Quanto à interinidade, caso a caso, é difícil a gente te dizer assim, não, é uma experiência positiva, sempre é. Né? A gente sempre tenta ver a questão positiva, assim, sempre é uma experiência positiva, porque mesmo as broncas, mesmo os perrengues, tudo sempre te traz um grande aprendizado. E eu agradeço muito, né, a oportunidade de ter assumido o cartório de Ermo como interina até hoje, e faço o possível para que o oficial titular
assuma e vou estar sempre à disposição também. E era isso, assim, eu agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui falando sobre o que eu mais amo. Nós que agradecemos. Doutora Irã, gostaria de fazer uma fala Bom, final? faço das palavras dela a minha, né? Com algumas ressalvas e particularidades minhas, mas eu também sou muito grato por ter tido essa oportunidade de ser apresentado ao direito da forma com que fui. E aterrisei no extrajudicial, né? Hoje eu também eu amo o que eu faço, eu me identifiquei muito com o que eu faço, vejo isso como uma grande missão, né? Não uma missão minha, mas um legado que a gente vai deixar até mesmo para o nosso próprio país, né? A questão de documentação, de segurança jurídica, de se fazer cumprir as coisas, de fazer a diferença na parte das pessoas, de agilizar os processos na vida das pessoas, no seu dia a dia, né? Também eu super recomendo a nossa área de estudo, sou suspeito de dizer, mas é apaixonante, né? E eu só tenho a agradecer também, sabe? Só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui, de ter chegado até esse momento, de participar de um momento como esse, que para mim está sendo um dos ápices daqui da nossa carreira. E também quero fazer uma homenagem a vocês duas por no Dia Internacional da Mulher eu estar aqui participando com a oficial titular, com a tabeliã, com a Daniele, que é minha esposa, né? Com a Nani, que é uma excelente profissional, representando a Officer, que é uma empresa maravilhosa que nos ensina muito, né? Que é uma excelente profissional. Partiu maratonar o Officer Academy. E nada mais gratificante você estar aqui no Dia Internacional da Mulher, podendo compartilhar esse conhecimento, essa história. E da mesma forma que nos outros episódios a gente assiste os outros colegas para aprender com eles também, que é uma troca de experiências e conhecimento. E a gente só tem a agradecer e muito obrigado pelo convite. Eu agradeço por vocês estarem conosco, aqui assistindo mais um episódio. Esse episódio muito especial, muito emocionante, sobre a história da doutora Daniele e também do doutor Irã, à frente das Escrivanias de Paz de Timbé do Sul. E a doutora Daniele é também interina na Escrivania de Paz de Ermo. Agradeço novamente, tenham um ótimo dia, assistam os episódios anteriores e nós estamos à disposição. Pode mandar mensagens pra gente no direct, lá no Instagram ou mesmo pelo YouTube. Procure dentro do Spotify ali, o Officercast, assistam e nos digam se vocês estão gostando, quais outros assuntos gostariam de ouvir. A gente está aqui para falar sobre o extrajudicial e como a tecnologia pode também ser um grande apoio aí no futuro do extrajudicial com segurança jurídica e agilidade. Muito obrigada.